Bom dia, amados! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família nesse dia. Glória a Deus, aleluia! Meus amados, eu vou hoje começar a estudar com vocês a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Ele, quando enviou a sua primeira carta para os irmãos de Corinto, ele ficou sabendo que ali tinha chegado alguns líderes religiosos de Jerusalém e que estavam tentando ensinar para os irmãos de Corinto que eles tinham por obrigação seguir restritamente as leis de Moisés. E esses falsos mestres estavam ensinando algumas heresias para os irmãos de Corinto, apoiando alguns pecados claros que estavam existindo ali naquela igreja, entre os irmãos de Corinto. A nossa querida irmã Cloé e a sua família escreveram para o apóstolo Paulo, alertando o apóstolo Paulo sobre essas heresias, sobre essas coisas terríveis que estavam acontecendo ali. E o apóstolo Paulo se preocupou muito por causa disso. Os líderes até daquela igreja, alguns deles, criticaram a irmã Cloé, dizendo que ela era uma fofoqueira, mas pelo contrário, a irmã Cloé, ela era uma irmã zelosa, ela prezava por uma igreja pura, por uma igreja santificada, e ela não admitia esses pecados estarem sendo desenvolvidos, estarem sendo praticados pela membresia da igreja de Corinto. E ela então resolveu escrever para o apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo resolveu redigir essas duas cartas para a igreja de Corinto. E essa segunda carta foi exatamente para orientar os irmãos de Corinto com relação a esses falsos mestres, com relação a essas heresias que estavam sendo ensinadas para eles. Que eles ficassem em alerta, e não dessem ouvido para essas heresias desses falsos mestres. No próximo devocional eu vou comentar sobre o foco principal dos ensinamentos dessa segunda carta para os irmãos de Corinto. Como eu sempre falei e falo, o que o apóstolo Paulo escreveu nas suas cartas, tanto para os romanos como para a igreja de Corinto, elas devem ser aplicadas para nós na atual conjuntura. Então, é importante que nós estudemos essas cartas e procuremos colocar em prática também tudo que o apóstolo Paulo ensinou para os irmãos, tanto de Roma como de Corinto. Porque esses ensinamentos eles são importantes e fundamentais para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus os abençoe abundantemente. Eu aguardo você no próximo devocional. Amém.